Fala guerreiro, fala guerreira, bem-vindo ao canal Matemática Simples. Eu sou o Matheus Ramos Tassoni e hoje nossa aula será sobre equação exponencial. 4 exercícios eu vou passar para vocês. Bora para a aula. Gente, está aqui, equação exponencial. Vou lançar os exercícios aqui para vocês. Mas antes disso, gente, a gente tem que perceber o que é uma equação exponencial. Quando o exercício é uma equação exponencial. Por isso eu coloquei aqui, ó, a identificação. Você está lá fazendo concurso público, você tem que identificar como é que você vai resolver a equação exponencial e se ela é uma equação exponencial. Primeira coisa, ó, incógnita no expoente. O que é incógnita, gente? É a letra que representa um número que a gente não sabe, mas a gente quer achar. E o sinal de igualdade, porque se ela é uma equação, ela tem que ter esse sinal de igualdade aqui, ó. Ok? Vamos lá, gente. Vamos resolver esse exercício 1 aqui. Quando você vê uma equação exponencial, você já identifica a equação exponencial, porque o x está aqui em cima, né? A incógnita tem o sinal de igualdade. E aí você vê 2 igual a 8. Não é. 2 não é igual a 8. E a gente quer saber qual o valor do x. Como a gente faz isso? A gente tem que deixar o x sozinho com o valor que ele vale no final, realmente. Tem dois números opostos aqui, ó, diferente. A gente tem que fazer ele ficar igual. Não está falando aqui que é igual, ó. Você tem que lembrar disso quando você estiver fazendo a prova. Igual. Então tem que deixar esse número aqui, ó. É uma equação exponencial, tem que deixar esse número igual a esse. Ah, Matheus, mas como é que eu faço isso? Gente, simples. Pega um número maior aqui, ó, e decompõe ele. Olha. Fatoração, decomposição. 2 vezes o 4, 2 vezes o 2, 2 vezes o 1. Correto? É um MMC, né? É um MMC de 8. Então a gente sabe que 8 dividido por 2 dá 4, a gente sabe que 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente chega nesse exercício aqui, ó. Nesse resultado no exercício. Ah, Matheus, mas como é que eu vou deixar isso daqui igual o 2? Que eu peguei o número maior, fiz a fatoração e eu vou ter que deixar igual ao 2. Fácil, gente. Coloco o 2 aqui, ó, elevado a 3. Por quê? Não tem 3 número 2 aqui? 1, 2, 3. É o número 2 elevado a 3. Por quê? Vai ser 2 vezes o 2, vai dar um valor, esse valor vezes o 2 de novo. E se você fizer, ó, 2 vezes o 2 é 4. 4 vezes o 2 é 8. Olha o resultado aqui. Só que a gente não quer o 8, porque tem que ser igual ao 2. E depois vocês vão saber o porquê que tem que ficar igual ao 2. Então ficou fácil, gente. Vem aqui, ó. 2x, repete aquela primeira que a gente não mexeu. É igual... Perdão. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Ó, deu 2 elevado a 3, né? Perceba que agora ficou 2 aqui desse lado e 2 desse lado. Agora vocês vão entender o porquê que a gente tem que fatorar esse número e deixar igual a esse. Ah, por que, Matheus? Porque a gente vai cortar ele, ó. Ficou 2, ficou igual de um lado da igualdade, ficou igual do outro lado da igualdade, pode simplificar. Corta. Cortei o 2, aí ficou o quê? X é igual a 3. Terminou o exercício, correto? Vamos para o segundo exercício, para vocês perceberem como é que funciona. Aqui, ó, é o mesmo lance. 3 elevado a x é igual a 9. Ó, tem a elevação da incógnita x aqui, ó, que é o valor que eu quero saber. Tem esse sinal de igualdade, é uma equação. Você tem que identificar isso. E aí, o que eu faço? Qual é maior, 3 ou 9? O 9 é maior. Vem aqui, ó. Decompõe o 9, ó. O 9 só dá para fazer por 3.
3 vezes o 3 é 9. 3 de novo, 1. Não é isso? 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Correto? Um MMC aqui, uma fatoração. Então tá. E qual foi o resultado que eu cheguei aqui? Tem quantas vezes o número 3? 3 elevado a 2, não é? Não é isso? Então, vem aqui, repete aquela primeira parte antes da igualdade, que é o primeiro fator que fala, né? Repete, ó. Até que eu repeti errado aqui colocando o x na frente, mas é em cima. É igual a 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, ó. Gente, a gente fez a fatoração do 9 justamente para igualar com o 3. Por que a gente queria igualar? Para a gente fazer isso, ó. Corta o 3, o valor do x vai ficar igual a 2. Correto? Nosso resultado aqui. Bom, vamos lá para o... Esse exercício já é um pouquinho diferente. Ele vai ter uma diferenciação que vocês vão perceber no final. Ou no meio, ou durante. Então vamos lá. Ó, parece igual esses dois de cima, né? Mas vocês vão descobrir que não. Por quê? Já vou adiantar para vocês, ó. O número 2 aqui, nesse primeiro exercício, ele não tinha como fatorar ele. Só o 8 tinha que fatorar, que a gente pegou o maior e fatorou, não foi? Aqui também, ó, a gente fatorou o 9, né? O 3 era o menor número, ele não tinha como fatorar. Isso é importante você identificar. No exercício 3 aqui, gente, ó, o número 4, ele é menor do que o 8, não é? A gente vai deixar ele igual fatorando o 8, só que o número 4 também dá para fatorar. Ele ainda pode ser feita uma fatoração com ele, certo? Vocês vão descobrir. Mas o que a gente tem que perceber é isso, identificar. Se o número menor aqui não tem como você dividir ele, você relaxa. Só mantém o lado que a gente manteve aqui em cima, mas aqui não, aqui a gente tem como dividir o 4. Então vamos lá. Mas, que nem a gente fez nos exercícios anteriores, a primeira coisa é pegar o primeiro número e fatorar, porque a gente quer deixar igual aqui. Então vamos fatorar aqui o número 8, certo? Ó, fatoração do número 8. Ele divide por 2, dá 4. Ele divide por 2, dá 2. E ele divide por 2 e dá 1, certo? Então, olha que maravilha. Qual foi o resultado da fatoração do número 8? O número 2 elevado a 3, ó, porque ele está 1, 2, 3 vezes. Então, 2 elevado a 3. Ah, Matheus, mas não igualou com o 4. Não, não igualou porque o 4 também, ele tem como você dividir ele ainda. Ele é um número divisível. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fatorar o 4 aqui. Certo? 4. Ele divide por 2, que dá 2. E o 2 aqui dividido por 2 dá 1. Certo? Então, ficou o número 2, ó, duas vezes. 2 elevado a 2. Correto? E aí, gente, a gente só coloca aqui no lugar da equação antiga a equação depois de fatorada, né? O 4 ele se transformou em 2 elevado a 2. E o 8 se transformou em 2 elevado a 3. Só que aí a gente não pode esquecer o seguinte, o número 4, sozinho, só ele, virou 2 elevado a 2, né? Então, vamos colocar entre parênteses, porque ele ainda tem um x aqui em cima, ó. Certo? É igual, o 8 virou, a gente fatorou o 8 aqui, ó, deu 3 número 2, né? Então virou 2 elevado a 3. Não é isso? E aí, gente, o que a gente tem que perceber nesse exercício aqui? Ah, posso cortar aqui, Matheus? Não, ainda não. Por quê? Eu já coloquei entre parênteses porque só o 4 foi fatorado. Eu não fatorei o 4x elevado a x.
Então só o 4 foi fatorado. E só o número 4 que deu 2 elevado a 2. Aqui, ó. Você vê que eu não coloquei o x aqui em cima para poder fatorar. Você percebe isso? Ó, o 4 aqui, eu fatorei só o 4, certo? Eu dividi por 2, deu 2. Depois o 2 eu dividi por 2, deu 1. Eu não fatorei o 4x junto. Não existe essa possibilidade. E é por isso que o meu 4 eu coloquei entre parênteses aqui, ó. É isso que vocês têm que entender, gente. Certo? Tá vendo, ó? 2 elevado a 2. Beleza. E aí a gente sabe que qualquer equação que tenha um colchete, chave ou parênteses, é essa parte que a gente tem que resolver primeiro. E aí entra uma regrinha de potenciação, que é fácil decorar. Quando você tem uma multiplicação aqui no expoente aqui, ó, ele vai virar, vamos repetir aqui, ó, 2. Aí ele vai fazer 2 vezes o x, que vai ficar 2x. Certo? Ele estava no parênteses, ele multiplicou, a gente eliminou o parênteses, ficou assim, ó. E o outro aqui já estava 2 elevado a 3, né? É igual. Certo? Aí, gente, a gente chegou naquele patamar que tinha chegado aqui em cima, ó. Igualou as duas bases aqui, ó, né? E eliminou o parênteses, então é fácil, ó. O que a gente pode fazer? Corta o número 2 aqui, corta com esse, e fica 2x é igual a 3. Ah, Matheus, posso parar o exercício aí? Não, gente, ainda tem como você resolver isso daqui, porque o 2 aqui ele está multiplicando, ele obrigatoriamente tem que passar para cá dividindo, né? Então x é igual a 3 dividido por 2. Aí, gente, se você estiver fazendo um concurso público, porque o resultado de x foi justamente isso, ó, 3 dividido por 2. Se ele pedir para você der as informações lá em forma de fração, você já pode riscar lá o 3 sobre 2, correto? Mas se ele der as informações tudo em forma decimal, aí você tem que entender que você tem que pegar esse 3 aqui, ó, e dividir por 2. Vamos fazer isso? Ó, 3 dividido por 2, 2 vezes o 1 dá 2, para 3 fica 1, correto? Acrescenta um zero, aumenta, coloca vírgula. Quando você acrescentou o zero. Porque não pode ser não pode ficar sobrando só 1. Então tem que acrescentar o zero. Acrescentou o zero, a gente sabe que 2 vezes o 5 é 10, para 10 nada. Certo? Quando você acrescenta o zero, você já coloca a vírgula. Então, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então o x pode ser x é igual a 3 sobre 2, correto? Ou, né, vamos colocar assim, ou 1x é igual a 1,5. Correto? Ok. Vamos partir aqui agora para esse exercício aqui, ó, o número 4. Que ele já é um pouquinho diferente. Você pode perceber aqui que ele já tem o expoente dele aqui tem a incógnita x, mas tem uma soma com outro número. Correto? E aí a gente sabe que a intenção numa equação exponencial é igualar as bases, né? Então vamos lá. E a gente sabe que a gente iguala através de uma decomposição. Vamos decompor um número maior. Qual é maior, o 5 ou o 125? O 125. Então vamos decompor ele. 125. E aí, gente, a gente sabe que quando o número termina em 5, ele só divide por 5 mesmo, não tem jeito. Então você faz aqui, ó, por 5,
125 dividido por 5, vamos fazer a conta aqui. Ó, 125 dividido por 5 dá 5 vezes o 2, que é 10, para 12 fica 2, abaixa o 5, fica 25. Aí a gente sabe que 5 vezes o 5 é 25, para 25 nada, correto? Então, 125 dividido por 5 dá 25. Aí aqui a gente sabe que dá por 5 de novo, que é 5 vezes o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes o 5 é 25. E aqui a gente sabe que 5 vezes o 1 é 5. Então, ó, o nosso... Chegou no 1, a gente sabe que termina, né, gente? Então, a nossa fatoração do número 125 ficou 5 elevado a 3. Correto? Por que 5 elevado a 3? Ele está aqui, ó, 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, gente, ficou beleza, porque aí eu venho aqui, ó, vou repetir o primeiro termo aqui, ó. 5x mais 2 é igual a 5 elevado a 3. Correto? Você pode perceber que a intenção da fatoração, além de igualar a base aqui, além de igualar a base, tem outra intenção também, que é o quê? Deixar o número 3 aqui em cima para poder formar uma operação, que é esse primeiro termo aqui. Então, isso daí, gente, é uma coisa que é bom vocês identificar também, né? Vocês ficam mais fortalecidos na opinião do porquê que tem que fazer a fatoração. Ela tem que fazer a fatoração para igualar aqui a base e para deixar o número aqui para poder formar uma operação com esse expoente aqui em cima. Correto? Então, gente, se ficou igual aqui a base, é fácil. Ó, vem aqui, corta, corta, e aí ficou x mais 2 é igual a 3. Correto? E aí, depois que chega nesse passo aqui, gente, a gente já consegue identificar na hora. O que virou aqui? Virou uma equaçãozinha simples do primeiro grau, ó. Então a gente faz x, e aí na equação a gente tem que pegar o x, isolar ele, x é igual ao 3, que já estava depois do igual, e o 2, que estava positivo aqui, ele vai passar para depois do igual, ó, negativo. Certo? E aí a gente sabe que x é igual a 3 menos 2 dá 1. Correto? Então, esse é o nosso resultado. X é igual a 1. Eu espero que tenha ajudado vocês, gente. Se eu ajudei, por favor, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até uma próxima aula. Abraços, fiquem com Deus.